no show do Heleno Rotai, Rádio Serviço. Mais uma vez com a participação do grande médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, doutor Silvio Provenzano, meu amigo e grande tricolor. Coceira, ardência, sensibilidade e, na maioria das vezes, bolhas cheias de líquido. Esses são alguns dos sintomas da herpes simples ou zoster. Mas como diferenciá-las? Por isso hoje o Dr. Silvio vai esclarecer dúvidas da família Tupi sobre este assunto. Bom dia, bom domingo, amigão. Bom domingo, Heleno. Aquele beijo para a família Tupi. Eu já estava morrendo de saudade. Cheguei aqui hoje, esqueci qual era o andar, fiquei zanzando. É, coisa de velho, não tem jeito não. Domingos sem rádio serviço, né? Pois é, e sentindo uma falta e uma saudade desse estúdio que vocês nem imaginam. O pessoal pergunta, mas você vai lá ao vivo? Gente, eu diria que é o cume da minha semana. Essa meia hora que eu passo aqui, poder interagir com você, com a Lelê, com o Gugu, com a tua querida Regina. E encontrar com essa turma boa do esporte aqui, o Gerson. Já consegui dar um beijo na careca do Gerson, né? E de quebra ainda tem o nosso Dudu, nosso Eduzinho. Tem o Eduzinho aí, que eu quantas vezes no Maracanã, e o Gilson Ricardo, que é o irmão. Bom, vamos falar do herpes, né? Que é um assunto extenso, a gente vai tentar sintetizá-lo da melhor forma possível para que a família Tupi entenda. Apesar do nome herpes, é da mesma família, portanto, são vírus diferentes. Eu tenho herpes simplex, não é simples não, é simplex com X no final. Sim. Tipo 1 e tipo 2, são dois tipos, que podem dar lesões na pele, podem dar lesões principalmente nas mucosas oral e na mucosa genital, que é um transtorno, quem já teve ou tem, está ouvindo, sabe. Não é fácil, é complicado. E é uma doença sexualmente transmissível. Aliás, uma das que com maior facilidade se transmite. Você foi muito feliz na introdução, dizendo que tem umas bolhas, né, que a gente chama de vesículas no meio de queixo. Elas contêm um líquido claro, eventualmente amarelado, e dentro desse líquido, Heleno e família Tupi, está cheio de vírus. Então, no momento em que há o aparecimento dessas bolhas, romper aquela bolha, amigo, a ponta do teu dedo está cheia do vírus e vai passar com muita facilidade de uma pessoa para outra. Entendi. Portanto, não romper as bolhas já é a primeira recomendação de tratamento antes de falar da doença. Então, o herpes simplex, ele dá exatamente isso, uma sensação de coceira, seguida por um ardor no local, uma queimação. A pessoa vê que aquela região ficou um pouco avermelhada e não mais que de repente surge uma bolha. É o herpes. Tratamento. Normalmente no herpes simplex se acredita que nem precisa tratar, a gente procura evitar que se propague. Não rompendo as bolhas, aquilo o próprio organismo combate, cicatriza, normalmente não fica qualquer marca. Não se deve, por exemplo, a pessoa que tem um herpes labial, aí é um recado para a família Tupi, só o apino, você pode ter certeza que ele vai mexer e ele vai aparecer. Estresse, e atire a primeira pedra, né, Heleno? Ontem que sofrimento final do jogo. O estresse pode ativar, evidentemente, o vírus. É uma situação. E estados de imunodepressão. Mas esses, por outro lado, são mais associados ao zoster, que é um outro tipo de herpes, que é o herpes varicela zoster. Ele está associado àquela doença de criança, catapora. Sabe como é que a gente faz o diagnóstico de catapora? Não. Catapora é a única doença da pele em que diferentes tipos de lesões em diferentes estágios surgem ao mesmo tempo. Então eu vou ter na pele da criança, eventualmente até do adulto, pode acontecer, mas é mais comum em criança e adolescente, eu vou ter uma mancha vermelha, a gente chama de mácula eritematosa, eu vou ter uma elevação, aí já é uma pápula, surge uma vesícula, que é a bolha, que se rompe e forma uma crosta. Normalmente essas lesões aparecem gradativamente na varicela não, na catapora não. Elas estão presentes ao mesmo tempo. Então eu tenho lesões que já são crostas e está surgindo uma bolha lá embaixo, espalhada pelo corpo. Coça muito. E aí a recomendação para as mães da família Tupi: procurem aparar as unhas dos seus filhos, porque inadvertidamente as nossas criancinhas vão coçar essas lesões, o que espalha mais ainda o vírus da varicela e pode eventualmente dar uma complicação.
que é a infecção secundária. Eu costumo dizer que a nossa boca é suja não só pelas bobagens que a gente fala, mas na nossa boca temos muitos germes, mas olha, embaixo da unha, gente, a quantidade de germes, se a gente visse, a gente ficar com nojo na nossa mão. É muito germe microscópico, razão pela qual lavar as mãos a toda hora, e pelo menos a Covid isso nos legou, espero que tenha legado como herança, a lavar bem as mãos a toda hora é importante para evitar a propagação de doenças, inclusive do vírus do herpes. O vírus da varicela, Heleno, ele pode dar algumas complicações. Principalmente quando o paciente afetado por esse vírus do zoster, do herpes zoster, tem alguma condição de base, alguma doença subjacente. Então, se esse indivíduo, por exemplo, faz uso de drogas imunossupressoras, e normalmente utilizam esse tipo de medicamento aqueles que foram transplantados. Então, o indivíduo precisou fazer um transplante de fígado, de rim, de córnea, o que for, para evitar a rejeição daquele órgão que foi transplantado, o médico administra medicamentos que suprimem a imunidade. Eu tenho outras condições que podem suprimir a imunidade. O HIV também pode ser um fator agravante disso, uso de corticoide em doses altas. Algumas situações podem fazer com que o vírus do herpes zoster complique. Então eu tenho como primeira complicação ataxia cerebelar aguda. Olha que palavrão. O indivíduo com as lesões do zoster, como é que são essas lesões? É o cobreiro, família Tupi. Quem é que não ouviu falar do cobreiro? Aquelas lesões... Lembrei da minha avó que ela falava, é cobreiro, meu neto. Cobreiro, é o zoster. São vesículas que surgem enfileiradas como um cobreiro, normalmente no trajeto de um determinado nervo, uma vez que nada mais é o zoster do que a reativação do vírus da varicela. Criança ou adolescente teve a catapora, curou, mas o vírus ficou dentro do organismo da pessoa, adormecido num determinado sítio do nervo. Por alguma situação que ele venha a vivenciar futuramente, pode acontecer desse vírus ser reativado e surgem as lesões do zoster, que é o famoso cobreiro, como é conhecido. São aquelas vesículas, aquelas bolhas enfileiradas no trajeto do nervo no qual o vírus estava em estado latente, adormecido. Então, normalmente é de um lado só do corpo, dificilmente ultrapassa a linha mediana do externo. A região mais acometida é o tórax, com mais de 30% dos casos de zoster na região do tórax. Então vai da frente de um lado do peito, do lado do externo, que é esse osso que a gente tem aqui no meio, até as costas. Coça muito? Coça e arde. E é uma coceira, uma ardência terrível. Depois eu vou falar de outra complicação, falei da ataxia cerebelar aguda e nem disse como é que a gente diagnostica, porque eu voltei a falar um pouco antes de como se faz o diagnóstico do zoster. E vou voltar a falar das complicações. Uma delas é a neuralgia pós-herpética. Olha o palavrão, aquela dor que o indivíduo pode ter sem as lesões. Mas eu explico isso. Então eu tenho essas lesões que ficam de um lado só do corpo, fazendo uma carreirinha no trajeto do nervo como um cobreiro. Normalmente para o zoster, a gente, ao contrário do herpes simplex, a gente faz o tratamento sim, e muitas vezes com drogas antivirais orais. Eu tenho aciclovir, valaciclovir, eu tenho alguns medicamentos que preferencialmente devem ser administrados logo no início do aparecimento das lesões. Quanto antes eu inicio o tratamento, mais rapidamente essas lesões regridem. Porém, mesmo sem tratamento, num período que varia de 2 a 4 semanas, essas lesões do cobreiro desaparecem sem deixar qualquer marca, qualquer cicatriz. Voltando às complicações do zoster, e esse é muito pior do que o simplex. As complicações do zoster podem ser a ataxia cerebelar aguda, é uma lesão em que o indivíduo fica sem equilíbrio, dificuldade para caminhar, dificuldade para falar, dificuldade para engolir. Você vê porque é o vírus do zoster que vai para o cérebro, ataca o sistema nervoso central, provocando todas essas alterações. Uma outra complicação, paralisia de Bell. O que é paralisia de Bell, doutor Silvio? Paralisia facial periférica. Aquele indivíduo que você vê na rua e acredita que ele sofreu um derrame. Ele fica com o rosto torto, a boca torta, o olho meio que caído, ele não consegue piscar direito. E uma das complicações, e cabe ao médico, principalmente a ele que estuda, orientar, às vezes a gente até recomenda colocar um esparadrapo na pálpebra à noite,
porque ele não consegue piscar, lubrificar, e a córnea ressecada pode fazer uma úlcera, uma ferida que pode levar à cegueira. É uma complicação da paralisia de Bell, pelo fato do indivíduo não conseguir piscar, porque o nervo facial que é um ramo do trigêmeo, né? Ele foi afetado pelo herpes. Então o indivíduo chega na emergência, e eu que sempre repito, trabalhei 30 anos em emergência, Miguel Couto, Andaraí, Rocha Maia, Fundão, até no próprio Servidores, que tinha uma emergência semiaberta. Chegava um indivíduo dizendo: doutor, estou tendo um derrame, ou a família dizendo: olha, ele ficou com a boca torta, deve ser um derrame. Era paralisia facial. É uma complicação dos zoster, às vezes sem qualquer lesão que permita ao médico identificar o zoster, mas a gente trata esse indivíduo como se ele estivesse com as lesões, dando os mesmos antivirais e eventualmente medicamentos para auxiliar a recuperar mais rapidamente. Então o zoster é uma doença viral que pode eventualmente, dependendo da situação imunológica do indivíduo que está sendo afetado por ele, ter algumas complicações, e algumas dessas complicações bastante sérias. Eu tenho, e eu confesso a você que isso me dói particularmente, porque foi um momento de muita aflição na minha vida, né? O meu André é responsável pela gravação do nosso programa e certamente está lá atento, não sei se ele se recorda. Filhão, ele matou. Ele disse que ontem o primeiro gol do Cano foi mais bonito que o segundo. Eu achei o contrário. O Gerson disse: não, teu filho tem razão. O primeiro foi consciente, o segundo foi acaso. Os dois foram lindos. De qualquer forma, o André não se lembra. Ele teve uma púrpura, que é uma doença no sangue, onde há uma diminuição das plaquetas, o que dificulta a coagulação do sangue, favorecendo o aparecimento de eventos hemorrágicos. Razão pela qual eu parei de jogar futebol naquela época, porque ele não podia jogar bola, eu não ia jogar bola sozinho, eu que tinha jogado bola, parei de jogar durante muito tempo, enquanto ele não se recuperava. Mas o Deco tomava medicamentos para tratar da púrpura, e numa dessas ele pegou a catapora, como qualquer criança pega. Sim. Só que devido aos medicamentos, ele teve a forma mais grave de catapora. Ele teve a chamada varicela disseminada generalizada em todo o corpo. Uma situação gravíssima, que durante 2 semanas eu não sabia mais quantas orações a São Judas Tadeu. Na hora eu era tudo menos médico, né? Eu devia ter uns 6 anos de formado, talvez, naquela época. Eu fazia oração para São Judas Tadeu, porque eu estava vendo, meu Deus, a coisa está ficando feia. Graças a Deus, tanto que ele está gravando o programa hoje, totalmente recuperado, curado, Deus é Pai, mas foi um sufoco. Então, esse vírus, ele pode eventualmente até provocar a morte. E, curiosamente, eu falei da púrpura que o Deco teve. Uma das complicações do zoster pode ser eventualmente púrpura. Então, o indivíduo desenvolver um quadro de diminuição no número de plaquetas, fazer o que a gente no Medicaid denomina de trombocitopenia, que é a púrpura trombocitopênica. Você diagnostica por quê? Qualquer toquezinho que a pessoa dê vai provocar o aparecimento de uma equimose, de um hematoma. O que é isso, doutor Silva? Aquelas manchas roxas embaixo da pele, que é muito comum no velho devido à fragilidade capilar, mas que não é usual no jovem. Se isso acontecer no indivíduo jovem, criança, adolescente, adulto jovem, pede um exame de sangue, procure medir as plaquetas, porque é possível que esse indivíduo esteja desenvolvendo um quadro de púrpura, e uma das causas é o vírus do herpes, que pode dar essa complicação. Tem um ouvinte aqui, doutor Silvio, a Ana Maria Ribeiro, moradora do Meia, que diz que vive tendo esse problema de herpes, e o médico disse a ela o seguinte, que é porque ela tem a imunidade baixa. Procede? Procede. Ana Maria, se você tem o herpes simplex, relaxa, apesar de que é bastante desconfortável o aparecimento dessas feridas. No lábio, porque obviamente naquele período de 2 semanas que as lesões permanecem, 10 dias, 2 semanas, até para você em público falar ou se comunicar, aquela ferida no lábio é realmente desagradável do ponto de vista estético. Sim. E obviamente que a gente pede para, nesse caso, não beijar, porque o beijo na boca, ele vai transmitir o vírus de uma pessoa para outra. Se for o herpes genital, e ele pode ser na parede interna da vagina, provocando um desconforto muito grande, ou no pênis também provocando coceira, ardência horrível, evidentemente que nesse período pede-se para não se ter relações sexuais, porque é uma doença, é um vírus que passa por via sexual. Então você vai transmitir o seu vírus para outra pessoa, o que obviamente não é apropriado, não é adequado. Mas a imunidade baixa é um dos fatores que pode levar
essa condição a se manifestar recorrentemente. Qual é o meu conselho, Ana? Procure falar com o seu médico, faça alguns exames, procure ter uma boa alimentação, exercícios físicos regulados e bom sono. Às vezes a nossa imunidade baixa porque a qualidade do nosso sono é péssima. Tudo vai dar certo. Bom, está terminando, vamos falar o quê? Do tratamento para encerrar? Pois é, o tratamento do herpes simplex, normalmente, quando é feito, nem sempre ele é necessário, é com a aplicação de cremes à base do aciclovir, que é um medicamento antiviral que foi descoberto para combater esse vírus. Usa-se o aciclovir 2-3 vezes ao dia naquela lesão e após aplicar o creme, lave bem suas mãos, porque o vírus certamente está na ponta dos seus dedos e você irá transmiti-lo para outra pessoa. Com relação ao herpes zoster, algumas situações eu preciso, inclusive, Helena, usar o aciclovir por via endovenosa. Ou seja, o indivíduo tem que ser hospitalizado e vai receber a medicação na veia, sob supervisão e vigilância médica, evidentemente. Durante quanto tempo? Normalmente isso é feito durante 5 a 10 dias, a administração. Normalmente a aciclovir é dado por uma semana, 7 dias. A via intravenosa enquanto a doença estiver grave. Entendi. Melhorou, a gente passa para a medicação oral, completamos os 7, 10 dias de tratamento e o indivíduo é liberado. Procurar lavar as mãos, procurar evitar um contato muito próximo, porque o vírus propaga de uma pessoa para outra. E se você tiver ele, como a nossa querida Ana Maria que nos ouve, de repetição, procure conversar com o seu médico, porque algumas doenças podem estar, o diabetes, pressão alta, algumas condições crônicas podem se associar. Perfeito. Tema para a semana que vem, domingo que vem, um assunto. A Regina, que normalmente coordena, ela falou que tem muita gente querendo que a gente fale de incontinência urinária. E eu já me perdoei com ela e a Célia vai se comprometer a voltar outra vez e falar desse tema da incontinência urinária. Mas nós ontem tivemos aqui no Rio de Janeiro, com a presença do senhor ministro da Saúde e do secretário de Atenção Básica à Saúde, o Marcelo Queiroga, o Rafael Câmara, que estão tentando, pelo menos, desenvolver com relação à saúde da mulher um trabalho muito interessante de pré-natal, de gestação, um evento que vai ficar como marco. Todo dia 14 de maio vai ser designado como o Dia da Mulher. O Dia de Prevenção da Saúde da Mulher. E a doença cardiovascular é um infarto, o derrame, família Tupi, mata mais que o câncer de mama. E as mulheres, de um modo geral, não ficam muito atentas. E olha, você sabe que às vezes a mulher pode ter um infarto, a gente fica logo esperando aquela dor no peito que vai para o braço, típico do homem. Nananina não, na mulher pode ser um pouco diferente a manifestação. Eu acho que informar a família Tupi sobre os fatores de risco, sobre as medidas necessárias para evitar essa condição, quando procurar assistência médica. E eu não conheço ninguém com mais habilidades, com mais sabedoria do que a Célia Regina da Silva, para vir aqui falar sobre isso. Ótimo. Então ela ontem me pediu, Silvio, não podemos deixar de passar para a família Tupi como esse assunto é importante. Eu concordo, Célia, Regina também concorda, entendeu? Então, na semana que vem, a Célia vem aqui falar do risco da doença cardiovascular nas mulheres e depois, provavelmente no mês de junho, já é certo, incontinência urinária ficou a promessa. Ok. Doutor Silvio, um abraço, obrigado pela participação mais uma vez, boa semana e até domingo que vem, se Deus quiser. Com a doutora Célia, falando de doença cardiovascular. Família Tupi, uma semana abençoada, obrigado pelo carinho. As saudades ainda não matei de todo não, vai demorar um pouco. Tá bom, querido, um abraço. Show do Helena.